Aí essa aqui tá no seu, essa aqui tá no seu, essa aqui tá aqui. Vai se tornar cada dia pior, né? Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos apresentando mais um programa Assim Está Escrito. Comigo hoje, irmão Adelso. Deus abençoe, irmão Adelso. Mais uma vez, mais uma oportunidade e sempre um prazer, né? Amém. Deus abençoe, pastor Vilaça, e Deus abençoe a todos que nos acompanham, né? Mas essa oportunidade, uma grata oportunidade que nós temos, né? Eu creio que nós sempre repetimos isso, no entanto, não se torna algo cansativo, porque é de verdade um grande prazer para nós todos podermos nos assentar e meditarmos, né, nas tão grandes coisas que Deus tem feito por nós, as grandes promessas, né, de Deus para cada um de nós, e eu creio que isso alegra o nosso coração imensamente. Esses dias, irmão Adelso e irmãos, eu estava meditando, eu creio que foi na terça-feira, quando nós fomos orar, pensando em chamar a igreja para nós fazermos desse momento de sexta-feira um momento até de evangelismo. De repente você convida irmão, irmã, um vizinho. Olha, você poderia vir aqui em casa sexta-feira às 20 horas e a gente toma um café junto aqui e vamos assistir um programa que é feito lá da igreja pelo ministério. E aí manda também suas questões, né? Pastor, tem um vizinho meu, tem alguém que está vindo aqui em casa, ele gostaria de saber de tal e tal assunto. A gente ajudar aqui. Sim. Eu acho que são oportunidades que acabam sendo perdidas, porque, irmãos, a igreja de Belo Horizonte, e não só a igreja de Belo Horizonte, mas creio que a igreja no Brasil toda, fora do Brasil até, nós sabemos que na África, por exemplo, a mesma coluna de fogo que se manifestava no profeta, irmão Brana, no púlpito, quando rodavam-se as fitas, aquela coluna de fogo foi vista muitas vezes. Então, rodando apenas as fitas ali. Aqui nós sabemos que muitos irmãos foram evangelizados e convertidos através de levar uma pregação, gravávamos, eu gravei muito tempo, eu trabalhei na parte de som da igreja, quando jovem, né? Sim. E eu me lembro do irmão Adriano, nosso diácono, hoje diácono, na época também, eu creio que sim. E ele sempre me pedia para fazer uma cópia de um determinado culto. E aí um dia ele me disse assim, irmão Vanderlei, eu quero compartilhar com você algo. Pois não, irmão. Ele disse, você faz para mim as fitas com muita dedicação, com presteza, assim, eu sempre te peço rapidinho, tá pronto. Ele falou, eu ganho almas com essas fitas. E eu quero te dizer que cada alma que eu ganho, você tem participação. Como aquilo me deixou feliz, irmão Adelso. E eu não tinha nenhuma visão, nem pretensão de ser um pregador. E hoje eu sei o que significa
uma alma no altar, né? Sim. Então, às vezes nós estamos aqui pregando a palavra, trazendo conteúdos, claro, para a sua família, para você, irmão, que já está envolvido com a palavra, tem vindo aos cultos, mas vamos pensar que isso pode se tornar uma forma de evangelismo que a gente não poderia, por exemplo, ter uma reunião na sua casa com seus vizinhos, a reunião na casa do outro com os vizinhos dele. E dessa forma nós podemos ter uma reunião em todas as casas, né? Toda casa com uma pessoa convidada. Às vezes a pessoa pode não vir ao culto, mas ela pode ir Sim. à casa, né? Fala, vamos assistir comigo. E aí as pessoas mandarem para cá uma pergunta, Sim. né? Embora nem tenha compartilhado com vocês, companheiros, mas me veio esse pensamento. Não, mas é uma grande iniciativa, né? E creio que os benefícios disso podem ser muito Penso grandes. que poderia certamente. sim produzir Com toda alguma certeza. coisa, né? Sim. Mas, como de costume, estamos aqui para meditarmos um pouco em alguns pontos. Na terça-feira eu estava lendo a mensagem A Grande Comissão e eu creio que não li 3 parágrafos dela. Foi suficiente para nós termos uma meditação para a nossa oração. Quando foi ontem, eu estava falando alguma coisa para ler os pedidos de oração, até por causa da gravidade das necessidades que ali tinham, né? E irmão Adelso compartilhou comigo no púlpito 2 parágrafos da mensagem Os Filhos de Israel. Então, eu estava hoje à tarde meditando um pouco a respeito e nós gostaríamos de trazer essas 2 meditações conectadas, que eu creio que formam um assunto só, para nós entendermos, irmãos, o quanto Deus está fazendo por nós, quanto poder Deus tem dispensado para o seu povo e, às vezes, quão pouco isso tem sido usufruído. É como se nós dissermos assim, olha, às vezes a gente vai sair, deixa os filhos em casa e diz, a geladeira tem as coisas, o armário tem as coisas, e vocês, só, se deu fome, é só fazer. E você chega em casa, às vezes o jovem está com fome, ou ele aproveitou só aquilo que estava pronto, e pegou um saquinho ali, rasgou e tirou, né? Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo de facilidades onde poucas pessoas têm coragem de sacrifícios. Poucas pessoas... E sacrifício de quê? Não é que você vai fazer, que nós vamos fazer um sacrifício, irmão Adelso, para alcançar de Deus uma salvação. O sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Exato. Mas são preços, são renúncias. A vida cristã, ela é feita de renúncia, ela é vivida sacrificando. Sacrificando o quê? Aquilo que o mundo tem tentado colocar para nós como sendo um direito. Eu posso, eu mereço, eu tenho direito de determinadas coisas, e aí entraria prazeres. Nós podíamos correr ali em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo que nesses nossos dias haveria pessoas que seriam muito mais amantes dos deleites, quer dizer, dos prazeres, dos descansos, das coisas que agradam a sua carne, do que amigos de Deus. Em que nós poderíamos traduzir amigos de Deus? O que é amigo de Deus? Amigo de Deus, eu penso que nós, ao compararmos verdadeiros amigos, irmão Adelso, nós entendemos o que é ser amigo de Deus. Por que nós somos amigos? Porque, às vezes, nós rendemos um tempo que seria meu para
para descansar ou para sair com a minha família para te ajudar em um trabalho. Claro. Às vezes você rende um tempo seu que não iria fazer nada, ficaria em casa, mas eu estou precisando de algo. Então você sacrifica aquele seu momento de descanso para estar no meu de trabalho. Não seria isso, quem sabe, uma das coisas mais simples, os sacrifícios para amigos de Deus? Eu sou tão amigo de Deus que eu sei que existe, e disse o profeta, irmão Brando, na era de Laodiceia, que as obras do Senhor Jesus Cristo não foram concluídas. Não sei se na era de Laodiceia ou lá em Sardes, quando ele escreve a carta à noiva, né? Jesus não terminou a sua obra na carta à noiva. E ela é concluída agora através do seu povo. Ora, Jesus tem uma obra a concluir e eu sou o amigo dele que faz. Eu vou lá fazer. Mas eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de dar uma relaxadinha. Eu estou tão cheio de coisas, não vou fazer isso. E aí nós acabamos não desfrutando de tão grande bênção ou de tão grande poder que o Evangelho é. Nós queremos basear aqui a nossa meditação em São João, capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele moço no tanque de Betesda e o homem ficou curado, saiu levando a sua cama, né? E ele foi interpelado pelos fariseus ali. Então os judeus disseram, no verso 10 do capítulo 5 de São João, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ora, esse homem foi curado de uma coisinha qualquer, não é? Uma dorzinha de dente, uma dorzinha de cabeça. Né? Ah, não, meu Deus. Verso 5 diz assim, ó. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Opa! Então, o que é pior do que ficar 38 anos enfermo? Sei lá, qual era a sua enfermidade? Era alguma coisa que ele, mesmo estando à margem de onde Deus agia, ele não conseguia chegar lá. Já pensou? Decepção todos os dias. Nós podemos tomar outros exemplos de homens com situações muito graves, né? Jesus curou um cego de nascença, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que também por 30 e tantos anos sofria com aquela enfermidade. Jesus libertou um gadareno, uma vida ali, com aquela opressão demoníaca sobre ele, e quantas outras coisas, né? Gravíssimas, pessoas que viviam aprisionadas por enfermidades que eu creio que ninguém desejaria ter. Coisas que gastaram a vida daquelas pessoas por anos a fio, né? Gastaram até a própria... A mulher do fluxo de sangue fala que gastou sua fazenda com como, aquilo. Com o que tem, né? Sim, exatamente. Então, não foram situações que se possa dizer assim, um pequeno problema que eles enfrentaram. Vá, não peques mais, né? Não pequeis mais para que não te suceda alguma coisa pior do que isso. Sabe algo, meu Deus, irmãos?
existem pessoas que às vezes estão vivendo coisas piores do que enfermidade e não sabem Que coisa. que aquilo é pior. Porque enfermidade para Deus, morte para Deus, eram coisas que Deus tratava de forma tão simples. Senhor, o Lázaro morreu. Não, Lázaro está dormindo. Não, Senhor, Lázaro morreu. Lázaro está dormindo. Vamos acordar Lázaro. Nós podemos tomar dentro da história aí quanto tempo Jesus gastou com Marta e Maria vivas, tentando explicar, e quanto tempo Jesus gastou com Lázaro morto. Com Lázaro morto, Jesus apenas chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Mas Jesus, e isso foi suficiente, Lázaro saiu para fora. Mas Jesus discutiu com as razões de Marta e Maria ao longo do caminho, desde a sua chegada. Senhor, se o Senhor estivesse aqui... Não, se vocês crerem, vão ver a glória de Deus. Ele vai ressuscitar. Eu sei que tem para o último dia. Não precisa de último dia. Então, às vezes, no nosso olhar, a doença que nos aconteceu hoje é a pior coisa. Mas no olhar de Deus, a vida que nós estamos vivendo é muito pior do que aquela doença. Porque aquela doença, ela pode ser interrompida com uma palavra. Eu gosto de quando o leproso está aguardando Jesus, eu creio que Jesus vindo de Jericó, o leproso está ali e ele diz assim: Senhor, se tu quiseres eu serei limpo. Jesus apenas olha para ele e diz: quero ser limpo. Foi limpo. Então, observe as nossas razões, observemos as nossas maneiras. Eu estava comentando com o irmão Adelso há pouco. Ontem, uma irmã nos ligou lá em casa, e ela estava comprando Bíblias para os seus filhos. E ela queria saber qual é a Bíblia que eu uso no púlpito. E aí nós enviamos para ela lá uma foto da capa, né? Edição, essa coisa. Aí tenta encontrar, não tem. Vamos ver alguns versículos. Versículo tal fala isso, mas aqui está falando assim, aqui está falando assim. E aí eu estava comentando com a minha esposa, porque aí entra onde a nossa meditação parou ou ela começou, né? No parágrafo 46 da mensagem A Grande Comissão, o irmão Brana falando assim, a Bíblia é um livro oriental, de costumes orientais, falada para um povo oriental. Tudo que se fala ali, ela tem um viés de crença, de responsabilidade, de acordo com o que aquelas pessoas vivem. Então, quando se fala de algo sagrado, por que os fariseus procuravam ocasiões contra o Senhor Jesus Cristo para matá-lo? Porque uma palavra que se falasse contra a lei, aquela pessoa tornava-se digna de morte. Por quê? Porque ela entrou no que é sagrado. Ela alterou o sagrado. O sagrado não se mexe. Vamos avaliar aqui bem rapidamente assim. Essa questão de Bíblias revista e corrigida, linguagem atualizada, linguagem moderna, Bíblia para mulher, Bíblia para jovem, isso não é uma interferência no sagrado, já que muitas coisas tiram sentido. Muitas coisas tiram sentido. Por que nós compreendemos isso? Porque quando o profeta, irmão Brana, prega,
Ele toma coisas ali que você não pode mudar, tal como Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O irmão Morana pega isso aqui como 3 coisas do 7º selo. Sim. Então, se numa tradução o tradutor faz uma modernização disso aqui, perde-se completamente o contexto de uma revelação. Agora, por que de ter que traduzir? Ah, não, porque a Bíblia tinha uma linguagem erudita. Procure por qualquer antigo livro em uma biblioteca municipal, já que não se existe mais as bibliotecas tradicionais, aí, escola, essas coisas. Mas procure, ali está um livro de 1845 que as pessoas querem lê-lo até pela idade da linguagem. Exatamente. Aquilo é interessante. Não, mas sabe o que eu quero? Eu quero que alguém pegue aquele livro, transcreva ele outra vez, modernize a linguagem para eu entender. Eu não quero me converter ao livro, eu não quero me sacrificar a compreender as palavras que lá estão. Eu quero que alguém modernize aquilo e me faça entender na língua que eu vejo nas ruas, né, nos grupinhos. Eu creio, ouvi alguém dizer que, até a respeito das igrejas pretas, né, com luzes cintilantes lá dentro e batidas de música, é que o jovem não pode ter um choque, um impacto. Quando ele sai do mundo, sofre um grande impacto. Então, a igreja se modernizou para que o jovem venha para a igreja e não sofra um trauma de ter largado. Ora, esse trauma é chamado de conversão, né? Essa conversão é uma mudança radical, brusca, tira seus... Nós falávamos há pouco com uma irmã, ela tira até seus amigos. Essa conversão tira até família. Meu Deus, fulano mudou demais. Não... Eu creio que você passou por uma situação assim, familiar, né? Sim. Dá para ficar junto? Não, por quê? Não falamos igual, não falamos das mesmas coisas, não pensamos. Sim. Veja, irmão Adelso, o que o profeta disse aqui, embora eu tenha estendido aqui na minha explanação para entrar, né? É isso aí. É isso aí. Pois bem, a Bíblia é um livro oriental, não é um livro ocidental. Mas nós somos um povo ocidental, ideias ocidentais, civilização ocidental. E a Bíblia se torna um novo livro quando se toma à luz dos costumes orientais. Você sabe, eu creio que essa mensagem é pregada muito antes disso, né? Mas o irmão Brana, ele disse que a Bíblia se tornou um novo livro para ele depois da revelação dos selos. Sim. Aqui, irmão Brana está fazendo uma comparação, um paralelo a costumes. Se você tomar a Bíblia apenas com uma visão oriental, ela é muito mais sagrada, mais pesada, mais fiel do que pegar o livro com a nossa visão ocidental aqui de relaxamento, de uma coisa não quer dizer o que a gente realmente falou, né? E o novo que o irmão Brana está dizendo não é nem, vamos dizer, como se estivesse contrariando o que ele disse ali, né? O novo é que aquilo se abriu para ele de tal forma que a compreensão do profeta da própria Bíblia se tornou muito maior. Aqui a luz aumentou um tanto quanto, de modo que ele pôde enxergar os mistérios contidos dentro da palavra de uma forma muito mais abrangente. Né? Quer ver uma coisa, irmão Adelso, que eu creio que exemplifica isso aqui? Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreve há um tempo de escravos, né? Sim. Vós servos, Pedro, Sim. creio que Pedro escreve.
Paulo fala, se você foi chamado sendo livre, fica livre. Se você foi chamado sendo escravo, fica escravo. Nessa questão aí, não só a questão como nós tomamos lá em Atos, quando Paulo olha para a coluna de fogo e diz, quem és tu, Senhor? Mas quando a palavra manda que os servos obedeçam, que sejam sujeitos a seus senhores. Se você olhar na visão, na conduta ou na convivência escravo-senhor, e não olhar na visão patrão-empregado, patrão-empregado nós temos condição de discutir. Você me dá uma ordem, eu discuto aquilo, não, você me paga pouco para isso. Senhor escravo, não existe a discussão. O Senhor Jesus Cristo diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos Mando. Mas só pode me mandar? Não é um pedido, né? Aí nós poderíamos tomar Romanos, capítulo 5 e o capítulo 6, ali faz essa alusão assim. Aquele a quem vos apresentar para obedecer, sois servos, escravos da justiça ou do pecado. Isso. Não é? Ali está exatamente essa visão. Então, se você toma ordens com essa visão, você sabe que essa ordem é indiscutível. Você sabe que a palavra que foi dita ali, discutir ela, vamos dizer aqui, vai ser levado para o tronco, para as masmorras, para os calabouços. Isso é que às vezes falta dessa compreensão. Que coisa. A Bíblia não é uma coisa que eu posso discutir com ela. Não. Aí, irmão Brana, nesse parágrafo, ele falando de Jesus ter dito para os discípulos assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém. Tinha conhecimento de quem era Jesus, sabia que Jesus tinha ressuscitado. Jesus agora estava mandando eles irem pregar o evangelho, dando comissão e dando amparo para aquela comissão. Sim. Vocês vão expulsar demônio, curar enfermos e tal. Bom, Adelso, se te falar, Adelso, você vai fazer tal coisa ali, e se você levantar sua mão vai cair um espírito mau, se você levantar a mão, enfermidade. Você quer fazer isso depressa, né? Assim, não. Antes, espera em Jerusalém, até não deu dia, não deu tempo, ser revestido com o Espírito Santo. Exatamente. Aquele povo tinha essa obediência oriental. Que coisa. Que o Mombrana chega a citar, né? Nós já estamos aqui de uma possível indagação, né? Mas nós já estamos aqui há tantos dias. Olha, já tem 3 dias que nós estamos aqui, já tem 7 dias que nós estamos aqui. Eu acho que já esperamos tempo suficiente. Mas o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito para eles era tão real, né? Era tão lei, aquilo que ele tinha dito era uma palavra de tanto peso, que eles sabiam que eles não receberiam algo que ficaria meio nebuloso. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que nós já temos? Será que não temos? Aquilo foi uma realidade. Eles receberam e não tinha ninguém que podia discutir aquilo. Aquilo de fato estava sobre eles, não por um pensamento de... será que isso... Uma emoção, né? Uma emoção. Uma sensação. Uma sensação. Será que aconteceu? Uma suposição. Eu suponho que temos o Espírito Santo, então vamos sair. Não. O Espírito Santo estava neles de tal forma que a saída deles já foi uma saída impactante. Eles já saíram dali de dentro. Eles não precisaram dizer que tinha. Exato. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo a sair. Ninguém ficou assim, então vamos. Não, o Espírito Santo
os repeliu a sair. E quem viu de fora sabia que algo diferente aconteceu com eles. Só não tinham como explicar, né? Exatamente. A necessidade de Pedro dizer, não, isso aí é o Espírito Santo que Joel disse e tal. Mas o povo já tinha visto algo acontecendo ali. Sim. Olha esse parágrafo 45, irmão Adelso. Sim. Baseado em tudo isso que falamos, o irmão Brana disse assim, então não importa se vocês, agricultores, se vocês têm um trigo muito bom, enquanto aquele trigo não cair na terra ali, na terra, e ali morrer para si mesmo, ele nunca produzirá uma nova vida. Então o morrer para si mesmo não é discutível, não é uma suposição, não é um si, ele é uma necessidade. Ele é vital dentro da vida cristã. Se não houver essa morte de nós mesmos, por isso eu falei de sacrifício no início, a vida cristã não acontece. Olha, ela nunca produzirá uma nova vida. E assim é com o crente. Não importa quão bem instruído ele seja, enquanto ele não morrer em seu intelecto, ele nunca nascerá de novo. E esse morrer no intelecto, pastor Vilaça e irmãos, nós voltamos no que o senhor disse acerca das Bíblias. Traduções, uma tradução para se adaptar ao pensamento de um determinado grupo, uma outra mudança para se adaptar ao pensamento de um outro grupo. Quem sabe esses homens dissessem assim, não foi bem o que Jesus disse, vamos melhorar. Ele disse, quando vocês sentirem a vontade para saírem, então vocês tenham a liberdade de fazê-lo. Isso é o que ele quis dizer, vamos dizer, para adaptar ao pensamento de um precipitado, né? Nós queremos sair, já faz tempo que estamos aqui. Sabe, Jesus quis dizer foi isso ou aquilo. E então, eles nunca teriam aquele poder vindo sobre eles, que é bem o que o senhor leu aí. Se você não tiver, como que você vai nascer de novo se você não tem aquela semente ali, realmente produzindo? Essas mudanças que são feitas, elas se adaptam. Nós vemos hoje a Bíblia sendo mudada de uma maneira furtiva. Vai ali e muda um versículo, muda uma palavra, tira uma vírgula, coloca uma coisa. Essa escritura não nos cabe, não nos parece tão boa. Se não se muda a Bíblia impressa, dá-se uma interpretação para ela. Exato. Né, irmão Adelso? Exato. Que nós temos visto, denominações são formadas em cima disso, e todos nós sabemos que tudo que nós discutimos e meditamos, não tem como nós não trazermos para a mensagem, porque aonde nós queremos chegar é como cremos na mensagem. Claro. Cremos na mensagem com a possibilidade dela mudar, cremos na mensagem com a possibilidade de o irmão Adelso ter uma interpretação e eu outra, cremos na mensagem de dizer que o irmão Brana disse aquilo foi porque aquele tempo lá atrás, mas se ele tivesse vivido hoje ele não teria dito. Quando a gente vê uma situação dessa, irmão Adelso, você não pode crer nem que ele seja um profeta, porque profeta, ele tá viajando tanto para falar do passado, né? Nós sabemos que Moisés, eu estava hoje ouvindo até o pastor Rogênio, ele dizendo assim, Moisés não foi no Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia ali é escrito por Moisés. Ele não esteve no Gênesis. Como é que ele sabe daquelas coisas? Como é que ele escreveu?
Como que ele poderia ter escrito algo se ele não estava lá? Quem estava escrevendo em Moisés era o Deus que esteve lá atrás. Se nós não virmos assim, perde toda a eficácia. Aí você vai ter que calar-se para alguém, como uma mulher me disse uma vez. Ela disse, não, isso aí Paulo falou, foi lá para os coríntios. A gente não mora em Corinto, né? Não, isso aí, não, ele falou isso para os efésios. Ora, falou o que para nós, né? O que falou aos brasileiros? Não restaria Bíblia. O profeta Irmão Brando não veio ao Brasil, não restaria mensagem. Fala-se a eleitos, a crentes, né? A crentes verdadeiros que querem crer nessa palavra, que querem desfrutar dessa palavra. Agora, desfrutar dessa palavra é desfazer-se de si mesmo e uma nova vida nascer no lugar dessa velha vida discutideira, né? Não seria essa a palavra, mas contenciosa. Sim. Esse sujeito que contende e discute com tudo, inclusive com Deus, falando a palavra. Exatamente. A gente precisa dessa mortificação desse ser que reage, desse ser que raciocina. Alguém diria, estão tentando fazer uma lavagem cerebral. Ora, um cérebro como o nosso precisa de uma lavagem e tanto, hein? Sim. Uma limpeza. Sim. E essa não mudança, né? Essa não variação das coisas que Deus disse é o que nos garante o recebimento, né, das promessas feitas por Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele é também poderoso para cumprir. Ele vai cumprir sua palavra. Mas nós vemos pessoas que olham para uma direção contrária àquilo que diz a promessa, vão suprimindo a palavra, deixando de lado alguma coisa, e evidentemente aquela promessa não se cumpre. Por quê? Porque ele já se desviou do caminho da palavra. E aí nós poderíamos dizer, pastor Vilaça, voltando lá na escritura que nós lemos, para que não te aconteça alguma coisa pior. Pode que um cristão morra enfermo? Pode. Nós já não perdemos irmãos, preciosos irmãos. E porque todos os cristãos até hoje já morreram? Não é? De alguma forma eles foram tirados. Foram tirados das mais variadas formas, né? Às vezes não enfermos, mas por tantas outras razões, às vezes até por uma enfermidade que todos nós somos acometidos dela, que é o tempo, que vai consumindo a nossa carne. Morreu com 90 e tantos anos, dizem, morreu de causas naturais. É natural que o homem morra. Irmão Adelson, esses dias eu estava meditando sobre isso. Eu creio que tem a ver com um parágrafo que você me mostrou ali. Sim. O nosso corpo, como é hoje, é uma doença. Sim. Ainda que seja um jovem, em relação ao corpo antes do pecado, em relação ao corpo glorioso, promessa nossa, a Escritura diz que ele é a plenitude da adoção. A adoção final, a adoção plena nas nossas vidas não é falar em lugar do Pai. Falar em lugar do Pai também é adoção, mas a adoção final é um novo corpo. Então esse corpo, ele é uma doença. Você já pensou? E aí a gente fica avaliando assim, estar nesse corpo é uma prisão. Certamente. Para quem tem as promessas e o conhecimento do plano de Deus, Adão sentiu isso como prisão e nós não sentimos antes de uma amnésia ser tirada, porque nascemos assim. Mas logo que Adão perdeu essa autoridade, essa conexão, ele sabe, meu Deus, eu era livre
e agora eu estou preso. Preso aonde? Preso nesse corpo aqui. Sim, Né? sim. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele mostra um corpo ilimitado. Né? Ah, ele está sobre as águas. Gente, é só você ter fé. Ah, Senhor, mas deixa eu ir aí. Ele permite, Pedro prova um pouco dessa eu creio que do alongamento do limite. Anda, Pedro. Pedro andou sobre as águas, afunda. Por quê? Olha a prisão que esse Pedro vive, né? E crer na palavra de Deus, olha o poder que isso coloca sobre nós. Paulo sai como um prisioneiro num navio e aquela navegação se inicia lá a certa altura do tempo, uma grande tempestade se levanta e a coisa começa a ficar complicada a tal ponto que eles começam a dispensar aliviar as coisas. o navio, Vamos aliviar, tá pesado aquela coisa. Mas o anjo do Senhor vem a Paulo e diz que nenhuma alma se perderia. Então, Paulo, um prisioneiro, diz para eles, olha, fica tranquilo, nós todos vamos chegar bem. O navio se espatifa, uai Paulo, isso é bem? Que coisa. Pega num pedaço de madeira, alguma coisa para flutuar. Todos chegaram na praia Bem. Não se perdeu nenhum deles. É. Quando Jesus chega no barco onde estavam os discípulos, apavorados, e aquele desespero e aquela coisa, vamos morrer, não se dá conta de que morramos. Falei, gente, vocês não sabem o que é morte, não. Mar, acalma-te. Jesus veio e tomou o controle. O profeta Irmão Brana, creio que ele chega a dizer isso, né, que Jesus sabia que ele não morreria Isso, mas não poderia. afogado pelo mar. O diabo se levantou, vamos afogá-lo. Jesus estava dormindo no barco, descansado. Por quê? Ele sabia para que ele tinha vindo. Não havia nenhuma escritura que contribuísse Exatamente. com aquele tipo de morte. Exatamente. Né, E ele não veio para ser sucumbido pelas ondas do mar. Jesus não veio. Essa segurança, ela deve existir no nosso coração também. Aí entra o como está escrito. Né? E aí, Tinha alguma coisa escrita a respeito? Exato. Não. O senhor vai morrer, mas eu vou morrer como diz as escrituras. exatamente. E aí vamos tomar uma promessa que nós temos. Arrebatamento. Quantas pessoas não creem mais no arrebatamento? Quantas pessoas não creem no arrebatamento e até muitas vezes tentam, de alguma forma, colocar um pensamento, uma interpretação. Não, isso não é assim, não vai acontecer dessa forma. Mas vamos entender uma coisa. Se uma enfermidade tirar a nossa vida nesta carne, isso tira o nosso rapto? Se fomos eleitos para o arrebatamento, jamais tirará. Então, seja qual for, essa era a confiança que Paulo tinha. Que coisa. Não é? Diante de uma guilhotina, Paulo começou a chorar, a tremer e a preocupar-se com aquela, agora chegou o tempo do meu fim. Paulo se preocupou com aquilo? Nem um pouco. Morte, aonde está o teu aguilhão? Modelos, deixa eu fazer uma conexão aqui entre um parágrafo e uma escritura que eu me lembrei agora. Sim. O parágrafo eu tinha lido, mas agora eu conectei a escritura. A mensagem Os Filhos de Israel, parágrafo 49, o irmão Brana diz assim, e aí conecta com o que você está falando, sobre a confiança na promessa. Sim. O que está escrito a seu respeito? O que Deus prometeu para esse dia e tal? Na Índia hoje, e sob a adoração de Buda, pessoas como o irmão Jadef, ou Jatef, Gadissi Mozervan, ele disse, irmão Brana, eu vi, sabe? Acho que vocês todos conhecem ele.
Ele é conhecido internacionalmente em lugares da igreja metodista. Ele disse: eu os vi, os indianos, de pé, onde as unhas tinham crescido em suas mãos, e diziam: ó grande Buda, se você der descanso para minha alma, eu nunca abaixarei minha mão. As deixam assim. Que coisa. Eu já vi foto, não sei se é foto ou se é vídeo de um homem com uma mão ressecada assim. Sim, eu Não é? já vi isso também. Eu já vi isso aí na internet. Se você der descanso à minha alma, eu nunca baixarei a minha mão. As deixam assim. Muitos deles não se deitam há anos e ficam dormindo ao lado das paredes, orando. Aí entenda, não é o sacrifício que nós falamos lá no final, no início, quando nós começamos. Isso aqui é um sacrifício para paz na alma, para salvação. Não se alcança. Você vê uma sinceridade de uma pessoa, uma sinceridade absurda de uma pessoa se apegando a uma coisa que não pode garantir para ela essa paz da alma. E aí nós conectamos com costumes É assim. orientais, assim, ó, eu falei, eu fiz Sim. uma promessa, eu Eu não vou vou descumprir, cumprir. eu vou, rapaz, sua mão tá ressecando, É. nunca mais abaixa, as unhas crescem ali e tal, e é aquilo. Tá. Os chineses quebram os seus pés, eles têm 400 e tantos deuses da cozinha, mais ou menos assim, adoração pagã, clamando por paz para suas almas. Sim. Aí veja a frase do irmão Brana aqui. E vocês, americanos, eu vou tirar americanos aqui, embora nós nos enquadremos como sul-americanos, mas e vocês, brasileiros, podem ter isso agora mesmo e rejeitar. Que coisa. Ah, como assim? Veja, João 5, 24 diz assim, ó: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou. Eles não estão ali buscando uma paz na alma? Aham. Esse verso aqui, quando eu ouço a palavra de Deus, eu consigo compreender os mistérios de Deus. Eu aceito o caminhar de Deus. Ontem eu estava ouvindo o irmão Johnny pensando quão feliz ele está sendo em explanar a caminhada de Deus, né? Do cavalo ao astronauta, as maneiras que Deus age. Assim, as pessoas precisam compreender esse mover de Deus. Nós compreendemos. Ora, então aqui está dizendo que eu tenho vida eterna e não entrarei em condenação, mas já passei da morte para a vida. Ah, mas quem te garante que isso é para você? Olha, aí é que entra os costumes. Que costume é esse de ficar contendendo com tudo, discutindo com tudo? Há evidências na minha compreensão, na sua compreensão, na nossa entrega, de que essa palavra é para mim. Aquele que ouve, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então esse descanso buscado lá, por uma mão erguida, por um sacrifício, uma coisa. Agora, qual é o sacrifício aqui requerido? Vencer a mim mesmo. Eu tenho isso aqui. Aí eu disse que às vezes muitas pessoas estão vivendo uma vida pior do que uma vida enferma. Por quê? Porque elas vivem vidas de desconfiança de si mesmas e de desconfiança da palavra, chamando a si mesmas de cristãos. É como poderíamos pegar Sara, quando ela ouve a promessa, Abraão diz: Sara, Deus disse que você vai ter filho. Você chamaria Sara de uma crente em Deus, dando Agar para Abraão?
Não, Sara não era crente. Oh, pastor Vilaça, não diga isso. Meu Deus, Sara não era crente. É? O que é crente? Aquele que crê. Ela creu. Ela duvidou de que aquilo podia E percebe que ela não duvidou de tudo? duvidou de si mesma, B. da capacidade, da possibilidade, da condição que ela tinha Porque ela olhou para a para si mesma. sua condição. Exato. Ela era crente. Porque se tem uma promessa a meu respeito, eu tenho... Ora, a segunda vez que Sara ouve a promessa, agora, do próprio Deus, ela ri. A outra ela nem riu. Ela só foi lá e agiu. Ô, Abraão, pega a H, isso aí não é comigo não. Pega a H, tem o filho, e aí eu chamo o filho de meu e tá bom, a promessa está cumprida. Agora, quando ela ouve o próprio Deus, porque Abraão chamou de Elohim, ela ri. Aí Deus diz assim, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Sara dará à luz. Era Sara. Ah, mas eu sendo velha. Sara, você sendo velha. Ainda assim Sara estava crente? Não. Essa vida era pior do que uma vida doente, do que uma enfermidade. Por quê? Veja as consequências que a incredulidade de Sara traz para a vida dela. Ela viveu com Abraão por muito tempo, a mulher de Abraão, ela foi uma jovem linda, ela envelheceu bonita, ela foi transformada, ficou mais bonita ainda, foi a mulher considerada pelo rei a mais bonita, e ela viveu com Abraão, e Abraão não teve outros filhos e não teve nada. O dia que ela começou a duvidar, ela deu outra mulher para o seu marido. E quando deu outra mulher para o seu marido, aquela mulher trouxe para cima de Sara uma opressão. Se fosse nos dias de hoje, Sara ia tomar remédio controlado, ia ter depressão, ia ter que ir no psiquiatra. E quem sabe Sara nunca iria confessar, doutor, eu sou o problema. Aí entra algo aqui, às vezes nos costumes, na condição brasileira miserável, na condição ocidental miserável de mentir para si mesmo. De dar um jeitinho. De dar um jeito de fabricar uma verdade, irmão Adelso. Sim. De tentar fazer as coisas até numa confissão. Por isso, Com toda certeza. às vezes, as muitas enfermidades não são curadas. Por isso nós podemos dizer, às vezes pessoas vivem vidas piores do que uma vida enferma. Por quê? Porque quando chega uma vida enferma, aí ela acaba com as coisas. Aí ou eu realmente mudo, Sim. ou morro. O esconder, né, uma realidade, uma verdade, já demonstra o quanto aquela pessoa não crê na palavra. Porque qual de nós, como cristãos, que não está sujeito a cometer um erro? Não tem um de nós, todos nós estamos sujeitos. Mas existe uma diferença, eu estava falando isso com o pastor Lei hoje, de um assunto que eu tratei. Alguém disse assim, tal pessoa está desejando consertar. Disse que quer consertar a vida com Deus, quer melhorar as coisas. Eu disse assim, qual que é a demonstração que essa pessoa já deu de que ela quer consertar a vida dela? Ela nunca mais se aproximou da palavra. Às vezes as pessoas querem ajeitar a condição que ela está, porque ela não está se sentindo, vamos dizer assim, beneficiada. Parece que eu estou perdendo isso ou aquilo. E ele quer ter algumas coisas que ele julga que são importantes para ele. Mas quando um cristão, olha a palavra que eu estou usando, um cristão, ele pode ter caído,
Mas quando ele percebe o tombo que ele levou e o que o fez levar aquele tombo, e ele percebe assim, aquilo foi culpa minha. Eu preciso consertar aquilo, e aí a gente pode voltar aqui de novo. Tem alguma coisa pior do que ficar 38 anos na cama? Tem alguma coisa pior do que sangrar ao longo de uma vida quase inteira para uma mulher debilitada, gastando suas fazendas, tudo? Tem coisa pior. Às vezes a pessoa está festejando e ela Numa está situação pior. Sim, numa situação pior do que um internado. O jovem rico estava. O jovem rico estava nessa Situação pior do que um mendigo à sua porta. Ele estava, pastor Lê, olha a cena. O jovem rico, depois que saiu da presença de Jesus, me perdoe o termo, ele bombou, né? O jovem rico estourou. O sujeito cresceu de uma forma absurda e um dia ele estava na sua sacada. E qual que foi a palavra que ele disse? Farta. Minha alma. Minha alma. Por causa dos celeiros, ó, jovem. Por causa do seu salário. Por causa do carrão que você tem. Por causa dos seus terrenos. Das suas conquistas. Das suas conquistas alcançadas. Farta minha alma. Qual que foi a palavra que ele ouviu? Louco. Louco. Ele estava numa condição pior do que a do mendigo Lázaro à porta da sua casa pedindo o que comer. Esses dois homens morrem e onde é que eles chegaram? Para onde foi o jovem rico? Qual foi o anseio dele? Meu Deus. Pede para Lázaro pingar com o dedo dele um pouquinho de água na minha boca, que eu estou aqui em agruras, né? E o jovem ali tinha mais alguma condição? Nenhuma, né? O que valeu todas as conquistas? E o homem lá doente? Porque não dá para imaginar um sujeito mendigo, né? Cristão. É interessante isso, né? Parece que o cristão, pelo menos visto, aí mais uma vez entra as visões, né? A visão do denominacionalismo, eu creio que o irmão Brana diz isso na página 325, ali das eras da igreja, que o conceito de vitória hoje é financeiro, né? Sim. Mas não. Não significa que tempos difíceis, turbulentos, tempestades, seja ausência de Deus. Não. E nem significa que tempos fáceis, fortunas, ajuntamentos, seja bonança de Deus, não. Isso aí não tem nada a ver. As pessoas olham para isso como Exato. sendo a aprovação de Deus. Como é que você está? Estou bem. Aos olhos de quem? Aos olhos do evangelho denominacional verdade. Sim. O evangelho denominacional, e aí nós estamos vendo uma crescente multidão de defensores do cristianismo sem Cristo. Eles estão chamando a si mesmos de cristãos e nunca tiveram Cristo, porque ter Cristo é não se ter. Ter Cristo é não estar em cena, é ter Ele no lugar do eu. Eu saí de cena, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí as pessoas não mudam as suas vidas, não mudam as suas crenças, não mudam seus lugares, não mudam seus costumes, não mudam nada. Não mudam nada e mesmo assim elas podem chamar a si mesmas cristãs. Mas se você tem a visão de um profeta, aí não. A visão do profeta, ela é algo aguçadíssimo e ela mostra muito mais profundo
do que defender, carregar uma placa de liberdade para a Bíblia. Nós vamos marcha para Jesus, defender a mensagem, muito mais profundo do que imprimir uma mensagem, muito mais profundo do que ouvir uma fita do irmão Brando, muito mais profundo do que acompanhar nosso programa aqui. Viver. Exato. É ter a essência do que se ouve. Essa é a grande questão. Estava olhando o irmão Brana ali, sentindo, né, por alguém, por uma menininha com câncer, sentindo pelas pessoas, ele dizendo: oh, meu Deus, eu fico mal, eu gostaria de fazer algo por elas e tudo. E aí eu estava lendo e orando a Deus assim também: Senhor, é muito ruim para mim, como pregador da tua palavra, ver as pessoas perecendo, ver as pessoas se enfermando. Meu Deus, um outro que morre, um outro. É claro que sabemos que morrem e tudo. Mas nós queremos, de todos os modos, socorrer o nosso povo. Mas o socorro não está em nós. O socorro está na palavra, em cumprir a palavra. Você precisa crer naquela palavra. Sim. Aí voltamos, como não tendo possibilidade de discutir ela, como não tendo possibilidade de não crer. Isso aqui é a palavra de Deus e isso não existe argumento diferente para ela. Ela deve ser aceitada. O profeta irmão Brana prega o absoluto, um absoluto, e eu podia ir conectando um prisioneiro. É tão absoluto que você se faz, Paulo, prisioneiro de Cristo. Não, Paulo, é Roma que te prendeu. Não, Roma nada, eu não tenho nada com Roma, eu não tenho nada com farisaísmo. Eu estou apegado, preso a Cristo, porque se eu me desprender de Cristo, Roma me libera. Você entende isso? Sim. A visão é essa. Olha, Paulo, para com isso. Você estava tão bem entre nós, fariseu. Quer voltar para o seu lugar de fariseu? A gente tem aí algumas perseguições, algumas prisões para você fazer. É só você dizer isso. O quê? Eu não. E começa a falar: Paulo, as letras te enlouquecem. Não é enlouquecimento, não. Eu não fui a desobediente, a visão espiritual. Que visão, Paulo? Paulo, por pouco você me convence. Entende isso? Paulo não era prisioneiro de Roma, do governo. Paulo era prisioneiro de Cristo, porque se Paulo, num daqueles julgamentos ali, ele recuasse, aquela nação... Ele o aceitaria, né? O liberava. Claro que sim. Quer ver? Não sei se... olha aqui. Os filhos de Israel 51. Oh, que coisa! Não é de se admirar que isso emocione meu coração. A grande igreja, Deus conduzindo-a. Então, quando eles vieram ao lugar, eles vieram para Cádiz. Aqueles interrogatórios do apóstolo Paulo era Cádiz Barneia. Sim. Decide. Paulo, fronteira, manda né? para Agripa, manda para Herodes, manda para César, vai para ali. Ali era uma fronteira, Paulo. Lá, se você só falar, não, eu parei com esse negócio. Cádiz. Então era um tribunal de julgamento. Como vimos, passamos por esse trecho no domingo passado. Então, depois que a igreja veio, Martinho Lutero, há uma terceira etapa da jornada. Martinho Lutero foi o primeiro estágio da jornada, chamado para fora da escuridão. João Wesley foi o segundo. Então veio um Pentecostes, e o Pentecoste trouxe o julgamento. E as pessoas foram atrás dos dons ao invés do
doador. Isso mesmo. Eu creio que Deus quer que eu diga isso, amigos. Quando vocês perdem o amor de Deus em seus corações, vocês perdem tudo. Oh, será que esse perder tudo é pior? É melhor do que estar doente? É melhor claro. do que estar doente? É a pior coisa. Pior coisa que tem. Não tem nada que seja pior. Eu me lembro, pastor Vilassi, eu falava com o senhor no culto, um pouco antes de virmos para cá, de uma certa oportunidade, já falei isso, né, algumas vezes. A Isabela, minha menina, ela tinha talvez entre 2 e 3 anos de idade. Nós fomos ao supermercado e ali a criança passa visualizando todas as coisas, né? Então havia ali uma pilha de cervejas, né? Bem naquela área ali, refrigerantes, aquelas coisas. E aí ela parou bem de frente assim e pediu para comprar para ela uma latinha daquela, né, de cerveja. E aí eu fui explicar para ela: não, minha filha, nós somos cristãos, nós não tomamos isso e tudo. E aí ela falou assim: papai, quando a gente não for cristão, o senhor compra para mim? Aí eu disse para ela assim, ela evidentemente não sabia nem o que era aquilo, né? Claro. Viu uma coisa e queria, mas expliquei para ela, ela disse: quando nós não formos cristãos mais, o senhor compra para mim? Eu disse: filha, nós nunca vamos deixar de ser cristãos. Amém. Nós nascemos para ser cristãos. Pra ser cristãos. Enquanto nós vivermos aqui, nós seremos cristãos, e depois, na eternidade, nós seremos também. Então não são coisas que nós pensamos assim: ah, passei por um problema, ah, quer saber, não vou mais servir a Deus. Passei por uma enfermidade, ah, passei por uma decepção. Não, nós somos cristãos. Nós fomos feitos para vivermos aqui e manifestar toda a palavra na nossa vida. E então a melhor, nós nunca vamos deixar de ser, né? A melhor coisa que existe, irmão Adelso, é amar isso. Exatamente. É amar o ser cristão. Ainda que o ser cristão te cobre renúncia. Porque aí você observa, eu não sei por que existem pessoas que parecem ser cristãos forçados. Ora, se você não quer ser, não seja. Se torna, pastor Vilaça, eu creio que esse foi o sentimento no coração de Paulo e de todos os demais que compreenderam isso, se torna um prazer estar preso a Cristo. Olha, se nós... Paulo prisioneiro, né? Nós lermos, eu li e tenho o livro dos mártires. Não, sim. Eu creio não ter. Ou sim. Mas li. Ali era um prazer. Aquelas pessoas sim. morrerem pelo sim. nome do Senhor Jesus Era Cristo. uma busca, né? É. E era oferecido não morrer. Ela dizia: não, não me tire esse privilégio. Exatamente. Eu me lembro de uma mãe que foi colocada junto com a criança e dado a ela a possibilidade de negar, eles não negaram. O soldado passa a espada na cabeça da criança, assim, arranca aquela tampa. A mãe se agacha com aquela criança morrendo e agradece, e diz: ó querido, Deus te encontrou digno de morrer por ele. Diga a Jesus que a mamãe está chegando também. Ah, meu Deus, isso aí não, aí sai fora da razão. Essa nossa sociedade ocidental, essa nossa sociedade com costumes de mudar as coisas, que não sabe nem o que é amor. Eu me lembro, quando jovem, eu ganhei um livro que chama, o título é Eu Amo Você. Uhum. E aquele escritor, ele disse assim: nunca diga a uma moça ou a um rapaz eu te amo, antes que você saiba o que realmente significa aquilo. Uhum. Então, o que significa? Ele diz assim:
eu te amo significa eu prometo viver para você, você e somente você por toda a minha vida. O que significa eu te amo hoje? Não tem significado nenhum. Nenhum. A pessoa viu o outro, trocou uma mensagem já chamando aquela outra pessoa de amor. Isso aí você entende, amigos, quando vocês perdem o amor de Deus em seus corações. O que é perder o amor de Deus? Deixar de amar a Deus? Não. É não saber o que significa amar. Eu amo a Deus. Não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. A Deus ou a Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Meu Deus, como assim? Vê esse amor como Senhor? Esse amor como domínio? Quando eu digo eu amo, significa eu sou dominado por Deus. Eu sou aprisionado por Deus. E aí muita gente diz assim, o casamento é uma prisão. É verdade. Mas que você se prende a. Exato. Eu me prendi a essa pessoa porque eu amo estar com ela e prometo passar o resto da minha vida com ela. Sim. Então eu posso me prender porque buscaria uma liberdade do que eu quero. Aí está. Quando perdemos o amor de Deus em nossos corações, ele está falando, vocês, eu posso nos colocar, vocês perdem tudo. Não importam o que tenham feito. Onde houver línguas, elas cessarão. Onde houver profecia, desaparecerá. Mas onde há amor, caridade, ela dura para sempre. Prefiro que minha esposa me ame do que tenha medo de mim, não é? Sim. Essa afirmação do irmão Brana nos faz pensar em uma pergunta, né? Na nossa prateleira de prioridades, aonde está o amar a Deus? É a nossa maior prioridade? É a nossa segunda prioridade? É a nossa terceira? E assim vai. Qual que é a prioridade de Deus que Deus tem na nossa vida, né? Esse é um bom pensamento para nós termos. Aquilo ali tem mais valor do que Deus para mim? Aquilo ali tem mais valor do que Deus para mim? Aquilo ali tem mais valor do que Deus para mim? A minha vida tem mais valor do que Deus para mim? O que acontece com essa vida minha aqui, eu vou me descontrolar de tal forma que isso é a maior coisa que eu tenho, né? Essa vida minha natural, essa vida que tem um tempo de validade, né? Isso aqui é mais importante do que Deus é para mim? É um pensamento que eu creio que nós devemos guardar, né? E meditar nisso constantemente. E eu penso que é por isso que a vida do profeta irmão Brana é uma vida tão distante. Porque foi... O irmão Brana não chamou nem de prioridade, ele falou de preeminência. Né? Exatamente. A primeira coisa da vida do profeta foi o Senhor. Exatamente. Deus respondeu. Eu também responderia a alguém que me fosse tão próximo, né? Tão apegado, tão... Sim. Fiel, né? Irmãos, essa coisa assim, não, tem que tratar todo mundo igual. Não. Eu acho que tratamento ele é uma colheita, ele é uma reciprocidade, né? Sim, sim. Deus trata todos iguais. Olha como Deus trata um verdadeiro cristão e olha como Deus trata um cristão intelectual apenas, né? Pois bem, que nós todos não tenha esse programa como nós fizemos ele para você. O programa é para nós. Exatamente. Então vamos dizer que todos nós
tomemos uma posição melhor do que há 1 hora atrás, né? Sim. Nós tivemos nos acompanhando o irmão Enéas e a irmã Solange lá, aliás, o irmão Edgar e a irmã Solange lá de Enéas Marques, no Paraná. O irmão Luiz e a irmã Dalva aqui em Belo Horizonte. O irmão Francisco, né? Irmão Francisco e a sua família, a irmã Edna, as suas filhas. Irmão Renato e a irmã Marli, sempre ali em Nova Lima. O irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira, sempre acompanhando, sempre nos tratando com apreço, né? Sim. Com tanto carinho. Que Deus abençoe grandemente. Amém, a que Deus todos abençoe. que assim o fazem, né? Sim. O irmão Aloísio e a irmã Valquíria lá em Ouro Branco também desejando que Deus nos abençoe muitíssimo. A irmã Rosimeire, Keren, Júnior e a Sofia em Vespasiano. Também pastor Paulino, né? E aqui a nossa lista, né? A irmã Alessandra Zebral e família em Sabará. Alexis, Robson e Geriana em Belo Horizonte. Amália, Davi e irmã Maria em Belo Horizonte. Ana Carolina, Ana Júlia em Três Marias. Ana Xavier em Santa Luzia. Andréia e família em Igarapé. Ângela, Elazir e Helenice em Sabará. Antônio e família em Ribeirão das Neves. Aparecida Martins. Carol Almeida e Suzana em Santa Luzia. Cláudia Salles, Belo Horizonte. Cleonice Lemos em Belo Horizonte. Cleonice Souza e família em Vespasiano. Edmar Ferreira, Elaine Ferreira e família em Belo Horizonte. Elder Adriana em Caratinga. Eliane Almeida em Sabará. Eliane Sarmenta em Betim. Elizabeth Vanderlei em Belo Horizonte. Elza Teodoro em Vespasiano. Emerson Vilaça e família, Belo Horizonte. Esther Gabriele, Leonardo e Gláucia Nova Serrana. Expedito Soares em Belo Horizonte. Fátima Oliveira, Três Marias. Francisco de Paula, Ribeirão das Neves. Francisco e família em Roraima. Irmão Chico, muito bom. Geralda Costa e família em Birité. Geralda Guimarães, Gisele Gonçalves e filha em Sarzedo. Osana Araújo, Sebastião e Robson em Esmeraldas. Iraci Sidney, Belo Horizonte. Contagem aqui, né? Isabel Vilaça, João Wesley Levi, Belo Horizonte. Isabela Brito em Lagoa Santa. Jaconias Dias. José Mauro e Terezinha em Joatuba. José Moreira em Três Marias. José Passos, Santa Luzia. Lohane Vilaça, Belo Horizonte. Luana Santos e família, Belo Horizonte. Luciano Vieira, Miguel e Caleb em Contagem. Manuel Gonçalves, Maria Angélica em Belo Horizonte. Maria Benedita, Maria Cleusa em Diamantina. Maria Fátima Gomes e Antônio. Maria Gomes em Contagem. Maria Helena e família em Ibirité. Marília Assunção em Ribeirão das Neves. Marlene Bárbara, Fortaleza de Minas. Marlene Maria e família em Sarzedo. Marta Maria, Michele Barros em Belo Horizonte. Nelita e Guilherme em Ibirité. Rita e Davi. Roberto Lemos e Maria de Lourdes Esmeraldas. Rolf e família em Piracicaba. Rosa Maria e Cristiane Amaral em Belo Horizonte. Rosimeire e família. Rosilândia e Vanessa em Várzea da Palma. Rosinha e família. Rosângela Chagas. Sandra Lemos, Joana Almeida em Contagem. Sandra
Sara Amaral, João Marcos, em Santa Luzia, Sebastiana Figueiredo, Santa Luzia, Solange Aparecida e família, Ibirité. Irmã Sônia, em Betim, Sueli Andrade e Rogério, em Ribeirão das Neves, Thelma Azevedo, em Bragança, Paraná, Terezinha Mendes, em Belo Horizonte, Tiago José e Carmen, em Belo Horizonte, Wanda Souza, em Rio Manso, Vânia Lúcia, Vicente Honorato, Viviane Reis e família, em Ribeirão das Neves, Yuri Gabriel, Edson e Gleice, em Contagem. Nós temos aqui também o irmão Anderson, a irmã Eliette e o Eliseu acompanhando a transmissão em Ribeirão das Neves. Citando também aqui a irmã Jerusa, que nos mandou a lista, né? Pastor Paulino em Toledo nos enviando um abraço e recebendo também, Pastor Paulino. Amém. Um abraço de igual forma, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, dando a todos nós essa condição de adotar a palavra como, não como um brasileirozinho, não como um negligentezinho, uma gentinha acovardada, né? Mas um possuidor por direito das promessas que Deus nos tem feito. Assim, nós viveremos uma vida de maiores vitórias. Isso é verdade. Bom, Adelso, Deus abençoe, obrigado. Amém, amém, pastor Vilas. Deus abençoe também e abençoe a todos. Deus abençoe os nossos irmãos. Obrigado também aos irmãos que nos ajudaram aqui essa noite. Nossa próxima transmissão, domingo pela manhã, culto de escola bíblica. Até lá, se Deus quiser, sexta-feira que vem, programa Assim Está Escrito. Amém. Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.